O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Podemos defender essa teoria de Jean-Jacques Rousseau com alguns exemplos, principalmente na ficção, que é uma coisa que eu gosto de falar sobre. Como, por causa de doença mental e negligência social, a gente viu o transformar de Arthur Fleck no Coringa. Opa, falei! Meu nome é Lon e você está no canal Nerd do Século XXI, seu canal brasileiro de cultura nerd ou geek, como preferir. Quando a gente entra nessa discussão de se o homem nasce bom ou mal, nós, querendo ou não, nos deparamos com exceções. Exceções que valem a pena ser levadas em conta. E hoje o papo é sobre uma dessas exceções. Quando metade se rendeu ao caos, eles, por mais porrada que a vida desse, se mantinham leais e impassíveis. Hoje, senhoras e senhores, o papo é sobre os Lamentadores. Os Lamenthers, ou Lamentadores para os mais íntimos, são um capítulo de Space Marines lealistas marcado por uma sina sombria. Entre todos os capítulos do presente milênio, talvez nenhum carregue um fardo tão pesado quanto eles. Criados durante a amaldiçoada 21ª Fundação, um ciclo de gênese repleto de fracassos e tragédias, os Lamenthers descendem diretamente dos Blood Angels, mas ao contrário de seus ancestrais parecem ter eliminado os horrores genéticos da Fúria Negra e da Sede Rubra. Essa façanha, no entanto, veio acompanhada de um preço terrível. Desde a sua origem, uma maré de infortúnios os persegue, marcando suas vitórias com um gosto de cinzas e dor. Onde quer que lutem, mesmo os triunfos parecem sepultados sobre perdas irreparáveis. A história dos Lamenthers é uma saga de provações de quase extinção. Eles foram devastados na Guerra de Badab, onde lutaram com honra, mas foram tratados como traidores. Mais tarde enfrentaram os horrores implacáveis dos Tyranids, uma maré biológica que quase varreu a galáxia. Ainda assim, eles sobrevivem, fragmentados, esquecidos e condenados por muitos. Os Lamenthers persistem. Seu mestre de capítulo afirma que com cada provação eles renascem mais fortes, pois, mesmo amaldiçoados, eles continuam lutando. Não por glória, mas porque a galáxia precisa de almas que suportem o fardo da dor e ainda escolham proteger os inocentes. Antes da gente começar de verdade, por favor, se inscreve no canal e manda pra alguém. E se você gosta de música, jogos de terror e qualquer coisa nerd no geral, você vai gostar do canal. Então, sem mais delongas, os Lamentadores foram criados durante a amaldiçoada 21ª Fundação dos capítulos de Space Marines no início do 36º milênio. O verdadeiro motivo por trás da maldição que paira sobre essa fundação há muito se perdeu entre os véus do sigilo e da superstição. Diversos capítulos surgidos nesse período sofreram destinos trágicos, e suas histórias entram mais para os registros sombrios da Inquisição dos Adeptos Astartes. Muitos dentro do Imperium consideravam esses capítulos marcados desde a origem, amaldiçoados não apenas pelo destino, mas talvez até mesmo pela sua própria semente genética. Os Lamenthers seriam descendentes dos Blood Angels, modificados pelo Tecno-Sacerdote de Marte para eliminar as infames falhas genéticas da Fúria Negra e da Sede Rubra. Embora essa façanha parecia ter sido alcançada, os Lamenthers ainda carregavam um peso mental difícil de ignorar. Uma profunda melancolia que permeia seus pensamentos e suas ações. Não se sabe se essa tristeza provém de alguma imperfeição oculta em seu código genético ou se é simplesmente o reflexo das inúmeras tragédias que os abateram ao longo dos séculos. Mesmo os poupados da degeneração física de seus ancestrais, os Lamenthers foram frequentemente evitados por outros capítulos, que viam neles um presságio sombrio, mesmo quando lutavam com inegável lealdade ao Imperador em defesa dos inocentes. No início do 37º milênio, a situação se agravou com a rebelião de capítulos corrompidos da 21ª Fundação. Em vez de empunhar armas contra os seus próprios irmãos, os Lamenthers escolheram o exílio voluntário, partindo para os confins do Império em cruzadas contra as ameaças externas. Durante 1500 anos eles combateram sem cessar Xenos, invasores e em mundos isolados da galáxia ocidental, sendo frequentemente os únicos defensores de populações completamente esquecidas. Apesar de suas vitórias, a má sorte sempre os perseguia. Rumores obscuros cresciam à sua volta, e nem mesmo quando foram chamados de volta ao coração do Imperium para combater as incursões do Olho do Terror, escaparam do preconceito.
Muitos comandantes imperiais e outros capítulos continuavam a tratá-los com suspeitas. E esse estigma atingiu seu auge durante a Nona Cruzada Negra, algum tempo antes da 13ª Cruzada Negra, que culminou na queda de Cadia, que tem vídeo no canal. Quando o capítulo supersticioso dos Mortifactors se recusou a lutar ao lado dos Lamenters na defesa do mundo colmeia de Corilla, preferindo abandonar o planeta e combater ao lado dos amaldiçoados. Os Lamenters permaneceram sozinhos, resistindo por 6 semanas contra as forças da Legião Negra e contra as mãos de Abaddon, até que os Ultramarines e os White Scars romperam o bloqueio do caos e vieram em socorro. Com menos de 200 Astartes sobreviventes, os Lamenters desapareceram logo depois em uma tempestade do Arp, sendo dados como mortos. Um século mais tarde, ressurgiram nas bordas do segmento solar, tendo retornado vagarosamente do vazio exterior. Reconstruíram-se com a tenacidade e foram designados para defender a zona do Maelstrom, onde, ao lado dos Astral Crawls, encontraram respeito, apoio e, ironicamente, o vínculo que selaria sua ruína. A lealdade forjada no fogo da guerra com os Astral Crawls seria, enfim, o caminho para sua queda definitiva. Os Lamenters, herdeiros diretos dos Blood Angels, mantêm viva a tradição marcial dos Filhos de Sanguíneos, combinando a arte da guerra brutalmente eficiente com uma estrutura inspirada no Codex Astartes. Em teoria, seguem o formato padrão de 10 companhias com veteranos, batedores, forças de linha e reservas táticas, de assalto e de devastação. Na prática, porém, como ocorre com muitos descendentes sanguíneos, há grande fluidez entre as companhias, raramente operando comunidades completas, exceto pela 10ª Companhia de Exploradores, que ainda está em formação. Como capítulo baseado em frota, os Lamenters operam de forma descentralizada, reunindo forças-tarefa conforme a necessidade, adaptando-se com agilidade aos desafios ao campo de batalha, e seus recrutas são escolhidos de mundos feudais e colônias esquecidas, coletando-os ao longo da sua errante frota. Privados de apoio direto do Império por causa da sua reputação sombria, os Lamenters desenvolveram uma autossuficiência notável, forjando doutrinas flexíveis e uma abordagem pragmática, tanto na guerra quanto no recrutamento. Sua ordem de batalha favorece ataques de choque, especialmente através de assaltos aéreos como os Thunderhawks e Storm Ravens, já que tanques pesados e armaduras Terminator são raro e precioso. Em contraste com seus irmãos de linhagem, os Lamenters seguem padrões visuais mais convencionais dos Space Marines, uma escolha prática motivada por restrições logísticas. A Calix, nome dado ao seu influente sacerdotisa sanguínea, tem papel vital na sobrevivência do capítulo. Além de curar ferimentos, esses apotecários cuidam das cicatrizes espirituais que os infortúnios da história deixam na alma de cada guerreiro. E em meio à dor, são os guerreiros da esperança dos Lamenters, a chama tênue que ainda arde sobre o peso do destino. Durante a criação dos Lamenters no início do milênio 36, há fortes indícios de que seu Gene Seed foi alterado secretamente pelos tecnossacerdotes dos Adeptos Mecânicos em Marte, e as modificações genéticas aplicadas ao material dos Blood Angels, seus progenitores, parecem ter sido ocupadas pelos mais altos senhores de Terra e dos demais mestres de capítulo da época, algo plausível diante do clima de instabilidade política que assolava o Imperium nesse tempo. É provável que os próprios Blood Angels tenham consentido, mesmo que silenciosamente, com tais experimentos, na esperança de finalmente vencerem as maldições da Fúria Rubra e da Fúria Negra, que há tanto assolam sua linhagem. Os resultados, ao menos inicialmente, pareciam promissores. Poucos Lamenters sucumbiam às maldições genéticas com o passar do século. No entanto, algo sombrio tomou o lugar dessas aflições. Uma tristeza profunda, quase espiritual, passou a impregnar o capítulo, como se carregasse em sua alma o luto eterno pela queda de sanguíneos. Essa melancolia cresceu com o tempo, e com ela, estranhamente, o retorno gradual dos próprios sintomas que eles buscavam eliminar. Alguns relatos indicam que a Fúria Vermelha tinha ressurgido com maior frequência, e observa-se um agravamento geral das falhas genéticas em todos os sucessores dos Blood Angels. Resta saber se os Lamenters resistirão o suficiente para reconstruir suas fileiras após as perdas devastadoras sofridas contra a Hive Fleet Kraken, ou se seu legado vai terminar como começou, nas sombras e em um destino amaldiçoado. A bordo da gigantesca nave Capítulo, uma fortaleza estelar errante que serve como lar para os Lamenters, viveu e reinou Malakin Foros, ou o Senhor da Ruína. Ele era o coração partido da Legião, um mal que oscilava entre o combate e a loucura,
Em combate, ele se tornava um espectro de destruição por causa da Fúria Negra, resistindo ao abismo por pura força de vontade. Quando os Astral Claws de Lufthurun se rebelaram, Forus os seguiu para uma zona do Maelstrom, mergulhando os Lamenthers no infame conflito de Badab. Lá, sua barca de guerra foi destruída pelos Minotauros, e desde então acredita-se que ele tenha perecido, embora rumores insistam que ele ainda vive, lutando nas sombras ao lado de seus irmãos que ainda se encontram exilados. Enquanto isso, nos confins da galáxia, um irmão silencioso conhecido apenas como Semnai travava uma guerra pessoal. Tendo servido como um Kill Marine da Deathwatch na distante expansão de Coronos, ele passou por incontáveis naves de Rogue Traders em busca de um inimigo que só ele conhecia. Quando enfim cumprimentou seu juramento apócrifo nos confins de Hekaton Rifts, ele tentou voltar para sua origem, mas ao ser abordado do Inquisidor Rameus, decidiu permanecer e iniciar uma segunda vigília, desta vez durante a misteriosa operação da Anomalia de Hadex. Desde então, ele permaneceu incluso na fortaleza da Vigília de Eriok, em silêncio. Seu destino continua envolto em segredos. Outro relicário vivo do capítulo é Chiron, outrora Amadeus Chiróferes, um dos poucos Dreadnoughts dos Lamenthers. Acomodado em uma tumba de ferro, ele sobreviveu ao massacre da Highfleet Kraken apenas por estar temporariamente designado a Deathwatch. Agora confinado a sua armadura milenária e isolado de seus irmãos, Chiron acredita erroneamente ser o último Lamenther ainda vivo. Sua tristeza é amplificada por séculos de solidão e perda, e ele carrega em seus sistemas antigos relatos de glória e sofrimento, um eco metálico de um capítulo que sangrou demais para se lembrar o que é vitória. Dos destroços de guerra, poucos legados restaram, relíquias como a Victorious Price, uma lança de energia tão lental quanto amaldiçoada, e o Glaive Encarmin, a lâmina pessoal de Forus, sobreviveram, mas quase sempre à custa da vida de seus portadores. O estandarte do capítulo, agora conhecido como Estandarte das Lágrimas, foi restaurado pelas Irmãs do Pronatos, que choravam ao ver os pecados ali gravados. Cada símbolo, cada nave perdida como o Daughter of Tempests ou a Mater Supira, conta a história de um capítulo que se recusa a morrer, mesmo quando o Imperium deseja esquecê-lo. Os Lamenthers persistem, uma lenda manchada e uma esperança trágica entre a estrela. Os Lamenthers são, acima de tudo, a prova viva de que, mesmo entre guerreiros mais poderosos da galáxia, há espaço para tragédia, honra e sacrifício, marcado pela dor e perseguidos por um destino cruel. Eles continuam lutando, não por glória ou por reconhecimento, mas porque eles acreditam no fundo de seus corações quebrados que ainda há algo pelo qual vale a pena sangrar em nome do Imperador. Seus feitos e sofrimentos nos lembram de que a verdadeira coragem não está apenas em vencer batalhas, mas em suportar o peso da derrota e continuar de pé. Os Lamenthers talvez sejam esquecidos pelos registros imperiais, mas jamais pelos que conhecem sua história. Então são os filhos malditos de sanguíneos, mas também os mais leais. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve e muito obrigado pela atenção. Se você quiser, você pode me seguir no Instagram que está aparecendo aí na tela. E que o Imperador os abençoe. E até mais ver.